Olá, estamos aqui com mais um Soberania em Debate, um projeto do SENGE Rio, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Hoje estamos discutindo a questão do mito da democracia racial no Brasil. Um debate já antigo, mas nem por isso, de forma alguma, superado. A questão do racismo, esses dias agora, recentes, se colocou com mais força ainda. Não só por causa da questão nos Estados Unidos, mas das questões nossas. Não precisamos dos Estados Unidos para que a gente se volte para a sociedade brasileira. As cenas chocantes de um policial de São Paulo com o pé, a bota, na verdade, no pescoço de uma mulher negra em São Paulo, e que resultou na quebra da costela e da tíbia dessa mulher, ou a morte do menino Pedro, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e um trabalho recente, publicado ontem pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, mostrando que quase 8 entre os 10 homicídios causados por agentes do Estado brasileiro são de pessoas negras no Brasil, negros ou pardos, coloca com grande intensidade, com grande força, a questão do racismo que está entranhado na formação histórica do Brasil. O que nós queremos dizer é que o racismo é estrutural e faz parte da formação do Brasil. Para discutir isso, hoje, trouxemos duas pessoas que têm estudado, pesquisado e trabalhado com essa questão. A professora Aline Najara, especialista em História da Cultura Afro-Brasileira, mestre em Estudos de Linguagens na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, doutoranda em História Social pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, professora da UNEB, onde é coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos e do Espaço Atlântico, autora de um livro extremamente interessante, Luísa Marim, Uma Rainha Africana do Brasil, e da revista Luísa Marim, A Guerreira dos Malês. E a Inaé Lopes, mestre e doutor em História Social na Faculdade de Filosofia e Letras da USP, especialista em História da Escravidão nas Américas, autora da História da África e do Brasil afrodescendente e uma participante militante do movimento negro no Rio de Janeiro, alma de vários movimentos de militância no Brasil. Eu sou Francisco Teixeira, Chico Teixeira, trabalhamos aqui no Movimento Brasil Soberano, SOS Brasil Soberano, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Brasil. Boa tarde, vamos começar a discutir isso. Esses fatos recentíssimos, inclusive essa imagem que é uma reprodução piorada do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, desse homem colocando a bota, esse policial colocando a bota no pescoço dessa trabalhadora negra em São Paulo. Ele reafirma o caráter estrutural do racismo do Brasil. Aline, aonde nós estamos nesse momento com a questão racial no Brasil? Boa tarde, Chico, boa tarde, Inaê, e toda a equipe que está aí nos bastidores ajudando nesse processo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço o convite antes de qualquer coisa, e ao mesmo tempo que é um prazer, é muito triste a gente ter ainda que discutir o racismo. É muito doloroso para nós, principalmente enquanto mulheres pretas que pesquisam isso, ainda ter que estar batendo nessa tecla. Eu sempre gosto de pontuar de que lugar eu estou falando, né? A partir de onde o meu discurso ele é construído. Eu sou uma mulher preta do interior da Bahia, nordestina, sou mãe, sou filha de Ansan, sou abiano e Leaxel Ayala Deinan, sendo assim, sou uma mulher de matriz africana. Sou professora substituta no campus 13 da UNEB, como o Chico falou,
onde eu vice-coordeno um laboratório de estudos africanos e do espaço atlântico. E hoje eu estou fazendo doutorado aí no Rio de Janeiro. Em todos esses lugares onde eu falo para vocês que são lugares onde eu estou e de onde eu me identifico, a gente percebe que o racismo ele se reinventa e que ele continua operando, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é como uma das características mais fortes da violência racial é a capacidade de se reinventar. O racismo ele se reinventa o tempo inteiro. Eu aproveito já respondendo, tentando, né, não responder, mas trazer um pouco das minhas inquietações em relação a esse questionamento que você levanta, Chico. Trazer uma frase que parece muito óbvia, mas que muitos de nós ainda não se deu conta e que a Grada Quilomba traz no Memórias da Plantação. É uma afirmação muito direta. Ela diz o seguinte: o racismo é uma realidade violenta. E eu acho, e aí já respondendo onde é que a gente está nesse debate racista aqui no Brasil, uma das principais violências que eu vejo no racismo é essa capacidade que ele tem de se negar e a capacidade que a sociedade brasileira teve de construir um discurso negacionista do racismo. Porque negando a existência, principalmente através desse véu aí do mito da democracia racial, a gente elimina o problema. Se eu digo que o racismo não existe, que a gente vive numa sociedade harmônica, eu vou combater o quê? Então, eu acho que um dos primeiros pontos para a gente pensar é justamente entender como essa estrutura ela se fortalece a partir da negação. Como as práticas racistas elas vão se remodelando a partir dessa negação. Né? Nos foi colocado como um dos pontos do questionamento todos esses fatos aí que você citou em relação a práticas racistas, né? Esse pescoço, esse joelho no pescoço, ele tem uma simbologia muito forte, porque o racismo ele realmente nos sufoca, ele nos asfixia. E aquele grito do George Floyd, né? Eu não consigo respirar, é uma mensagem muito direta e muito cruel de como o racismo, de fato, nos mata. E ele não nos mata só quando ele elimina a nossa existência, como aconteceu lá, como aconteceu aqui com várias outras vítimas. Né? Seguido antes do que aconteceu com George Floyd, nós vivenciamos aqui a perda do João Pedro, aí no Rio, né? Mas foi só mais uma vítima, infelizmente. Né? Se a gente for trazer os nomes, a gente pode voltar bastante no tempo. E numa história mais recente, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem o caso do menino Joel, que ficou sem resolução. Um menino que foi vítima de assassinato pela polícia baiana dentro de casa quando se preparava para dormir, uma criança. Né? Esse ano completa 10 anos da morte de Joel. E foi mais uma criança preta que foi eliminada pela polícia, que infelizmente tem se mostrado historicamente racista e opressora em relação ao povo preto. Está aí a Ágata, né? Está aí o próprio João Pedro, Cláudia, que foi arrastada como se fosse um mulambo pelo carro da polícia, sob a desculpa de que estava sendo levada para socorro. E o corpo de Amarildo? Então, tudo isso mostra para a gente que a gente ainda deve muito nesse debate racial. O Brasil ainda deve muito. Onde é que a gente está nessa discussão? O Brasil ainda está perdido em relação à questão racial, porque existe uma teimosia, vamos dizer assim, eu nem sei se é a palavra mais adequada, que é a de reconhecer-se racista. O que o Florestan Fernandes denunciava lá na década de 50 ainda, sobre o preconceito, de ter preconceito, né, já contrapondo esse discurso da democracia racial, ele ainda persiste. Todos os casos de racismo que têm acontecido, parece que não tem conseguido tirar esse véu que encobre os olhos de grande parte da população. E aí, quando o preto que sofre grita,
é mimimi. Quando o branco que violenta é desmascarado, ele se arrepende, chora, publica notas e pede desculpa. E hoje o racismo no Brasil tem sido resolvido com pedidos de desculpa. A gente tem uma lei que deveria nos proteger contra o racismo, mas e a operacionalização dessa lei? Quantas pessoas, de fato, a gente tem visto serem punidas, serem presas? O crime de racismo é um crime inafiançável. Quantas pessoas a gente tem cumprindo essa pena por serem racistas no Brasil? Então, eu tinha escrito algumas coisas aqui, mas eu acho que esse debate ainda volta, né? Recentemente, a gente teve o caso do jogador que foi mandado retornar, né, para a senzala. Esse volta para a senzala diz muito também, né? Marinho Existe um... dos Santos. Não entendi, pode falar, O desculpa. Marinho dos Santos. Isso. Então, é aquela coisa, né? Você está fora do seu lugar. Esse não é o lugar do preto. O futebol tem sido um mecanismo de ascensão social muito forte. Então, quando uma pessoa negra escuta volte para a senzala, está sendo dita a ela diretamente que ela está no lugar errado, que aquele lugar não lhe cabe. Então, é um incômodo que tem sido manifestado pelas elites brasileiras há bastante tempo, não é de agora. Resumindo e tentando parar um pouco, porque se deixar a gente vai falando, essa pergunta ela é muito complexa de se responder, porque a gente ainda vive uma realidade de uma sociedade que mascara o racismo, que não encara ele de frente e que deslegitima, inclusive, discursos como esse. Não é à toa que a gente vê tantos ataques acontecendo em lives que se propõem a essa discussão atualmente. Eu vou encerrar por aqui, daqui a pouco a gente retorna. Tá? No ping-pong. Inaê, exatamente essa frase que foi dita por um jornalista, um repórter, uma pessoa com formação universitária, para o jogador Marinho dos Santos, ele cometeu um erro, né, durante uma partida, e aí é dito para ele, volta para a senzala. A gente volta para essa coisa, qual é o lugar do negro? Né? O que está acontecendo? A Aline falou bem, a música, né, e o futebol foram considerados lugares de ascensão do negro. Mas quando ele erra, aspas, para esse erro, né, imediatamente é dito para ele, retorna para a senzala. Esse lugar, qual é o lugar do negro nessa sociedade que é dita de democracia racial? Então, olá a todas e todos, boa tarde. Eu também queria agradecer o convite. É sempre um prazer e sempre ainda, infelizmente, necessário que a gente discuta o racismo no Brasil, que é algo, enfim, que vem sendo feito historicamente pelos negros, pelos intelectuais negros, pelos militantes do movimento negro, mas que cada vez mais é um debate que precisa ser feito e encarado não só no tamanho que ele precisa ter, porque a gente está chegando à constatação, pelo menos uma escala maior da população brasileira, que o racismo é algo que nos estrutura, né, mas também fazer com que as pessoas brancas, de fato, comecem a encarar esse assunto, o que significa não só reconhecer a existência do racismo, mas também tomar para si a responsabilidade dessa engrenagem, né? Entender que essa engrenagem funciona, que nós fazemos parte dela, mesmo que a gente não queira, isso está posto, isso não é algo que faz parte do nosso desejo, da nossa vontade, é como o mundo está estruturado, como a sociedade brasileira está estruturada. Então, é fundamental que a gente entenda isso, sobretudo a população branca que está se inserindo de forma, né, mais volumosa, digamos assim, de forma recente nesse debate, para entender que esse é um problema de todos. Mas um problema de todos que afeta de forma desigual as pessoas negras, as pessoas brancas, que cria lugares de privilégio para alguns e lugares de exclusão, de marginalidade e muitas vezes, do fim da existência para a população negra. Então,
E um dos grandes problemas, né, uma das grandes dificuldades, a Aline já pontuou isso na fala dela, em falar sobre racismo no Brasil, é que, infelizmente, ainda hoje, né, no ano 2020, nós temos dificuldade em fazer com que a população brasileira se assume racista, né? Esse é o primeiro passo, é reconhecer a existência e reconhecer o seu lugar nessa engrenagem. E por que é tão difícil esse reconhecimento? Né? Porque o Kabengele Munanga já havia pontuado isso, o racismo é um crime perfeito no Brasil. É um crime que não deixa pistas, é um crime que parece que não existe. Né? E uma das grandes armadilhas, né, e ao mesmo tempo estratagemas desse crime perfeito é justamente o mito da democracia racial, que é um mito formado a partir de uma análise feita pelo Gilberto Freire na década de 30 sobre a sociedade brasileira e a herança dos africanos e dos negros na formação social brasileira, mas que tem uma origem anterior, no século XIX, quando a intelectualidade branca brasileira está fundando uma ideia de Brasil e precisa criar e buscar mitos de fundação, e parte do mito das três raças, que é um mito que defende a ideia de que o Brasil teria sido formado de maneira harmoniosa entre negros, índios e brancos, contanto que cada um estivesse no seu lugar. Né? Então, a harmonia que aparece no mito das três raças e que é reificado, reforçado pela democracia racial, pressupõe uma harmonia que está condicionada ao lugar em que cada uma dessas raças deveria estar. Quando há algum tipo de mobilidade, o racismo é como se fosse um terremoto, né? São placas tectônicas. Quando muda um pouco, quando, né, alguém consegue ascender socialmente, ou quando, enfim, alguém que ascendeu socialmente faz algum tipo de erro, ou o racismo ele aparece de forma mais nítida, né? Porque, na verdade, o racismo está em absolutamente tudo. Está, enfim, nas universidades públicas e privadas, nas escolas, na praia do Rio de Janeiro, enfim, no Congresso, né? Nas empresas, enfim, o racismo está em todos os lugares. Então, quando a gente ouve, né, que um negro deve sair de um lugar ou ir para um lugar, fica muito nítido que o racismo se trata também de território, né, de pertença. Então, a população negra, ela pertence a um lugar que é um lugar de subalternidade, é o lugar do outro, né, e de um outro que é muito o espelho de uma série de, enfim, de questões e problemas que o branco joga para a população negra, que não necessariamente é uma questão da população negra em si, né? Então, quando a gente tem essa exacerbação, esse desnudar do racismo, a questão dos lugares fica muito evidente. E acho que é muito importante pontuar que o livro do Gilberto Freire, que é um livro que fundamenta o mito da democracia racial, embora ele não tenha dito isso, não é o Gilberto Freire que desenvolve a teoria do mito da democracia racial, mas ele dá todos os terfúgios para que isso aconteça. É um livro que chama, é um livro que chama Casa Grande e Senzala, né? Então, o lugar ali está posto. Ele defende, é um autor que defende de forma até positiva a presença negra e africana, né, na sociedade brasileira, contanto que essa presença se atenha à senzala. Isso não mudou. A intelectualidade branca, os homens e mulheres brancos, né, assim como os homens e mulheres negros, mas sobretudo os brancos, são formados a partir dessa perspectiva. O que acontece é que boa parte da população negra está questionando isso, né, porque a nossa vida, enfim, ela é totalmente formatada e estancada pelo racismo, ao passo que a população branca goza dos privilégios, achando que esses privilégios, na verdade, são direitos, né? E seria maravilhoso que fossem direitos compartilhados entre todos os cidadãos brasileiros, mas o racismo, ele é anterior à própria ideia de cidadania, à própria ideia de república. O racismo, como eu disse, ele funda a sociedade brasileira, né, e a própria ideia de nação brasileira lá atrás, no século XIX. E é possível recuar mais ainda no século XVI, quando
o período colonial, a colonização começa a ser estruturada no Brasil. Então, a gente está falando de algo que é muito profundo, que tem uma série de camadas para serem, né, escavadas, e que se apresenta no Brasil, historicamente, de uma forma que parece ser diluída, mas que é de uma violência atroz, né? Uma violência atroz, uma violência, inclusive, que faz com que a gente não reconheça essa violência no Brasil, mas a reconheça nos Estados Unidos, o que é curioso, né? Então, o movimento do George Floyd aqui, de repente, recebeu uma repercussão na mídia que, claro, é algo bárbaro, violento, né? Mas isso acontece no Brasil todos os dias. Várias vezes. Várias vezes. E a postura da mídia brasileira não é, em momento algum, em repercutir essas notícias, né? Muito pelo contrário. Ou há um silenciamento sistemático, ou há uma apresentação como se fosse algo muito pontual e particular, que é uma outra estratégia do racismo. E há um silenciamento do elemento de cor. Pode-se até falar que um adolescente foi morto, mas nunca se diz que esse adolescente é negro. Não, embora as pessoas negras saibam que não é necessário dizer isso, né? Claro. Porque, na verdade, é curioso, né? Porque as palavras, né, elas também denunciam, elas são fruto desse racismo estrutural, né? Então, quando um jovem negro comete algum tipo de crime, né, ele já é apresentado como um criminoso. Quando um jovem branco comete algum tipo de crime, ele é um jovem branco acusado de... Né, a gente teve o caso agora do menino, do rapaz lá das cobras, né? Enfim, a forma como a mídia trata, não só a mídia, quem dera fosse só a mídia trata assim, a própria justiça, a ideia de que a justiça pega... A polícia foi criada para prender e torturar corpos negros, é isso. Né? A formação da polícia é essa, em 1808, esse objetivo é fazer com que uma cidade repleta de escravos, e de escravizados e de homens e mulheres negros livres não explodisse. Né? Então, a violência aos corpos negros é algo que estrutura a própria formação da polícia, isso no século XIX. O problema é que isso se perpetuou, isso atravessou o século XX e está chegando com uma força ainda colossal no século XXI. A gente não teve nenhum tipo de política pública que realmente revisitasse a formação dos policiais, né, que propiciasse que eles tivessem contato com outro olhar e entendessem, inclusive, a história da própria instituição. Né? Então, a polícia brasileira ela é uma polícia calcada e formada para, enfim, para ser violenta mesmo, das mais diferentes formas, com a população negra, para discriminar. Né? Quando a polícia ela é formada, ela é formada em meio ao racismo científico. Né? Uma pseudociência que defendia, no século XIX, que a raça ou a composição fenotípica, como a gente chama hoje, de um ser humano, ela já seria um indicativo dos possíveis crimes que essas pessoas poderiam cometer. Então, o negro é sempre um suspeito em potencial. Essas estatísticas que nós vimos e que agora, essa semana, foi confirmado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quase 8 mortos negros, pardos, para cada 10 assassinatos cometidos pela polícia, ela tem um efeito perverso de confirmar um dado de criminalidade, como se os criminosos fossem negros. Né? Quer dizer, se mata mais negros e se confirma que criminosos são mais negros. Né? Quer dizer, o sistema ele cria um viés perverso com ele mesmo. Quer dizer, são negros os mais pobres, são negros os mais visados pela polícia. Quer dizer, a população brasileira consegue, e estou pensando um pouco na Aline aí, a população brasileira consegue fazer uma ligação entre escravidão e subalternidade atual da população negra? Quer dizer, isso é compreendido, esse nexo é compreendido nesse sentido?
Eu acho que isso está muito relacionado com tudo isso que Naê já trouxe, e quando ela aponta a forma como a polícia, como essas forças policiais, elas agem desde o período da sua instituição, e também o processo de criminalização mesmo desses corpos negros, e como essas ações, elas são direcionadas para as populações negras e para as populações não negras, né? É um processo que já leva a naturalizar essa percepção do corpo negro como um corpo criminoso, né? Questionar o que fazer com o negro e também pensar no lugar do negro nessa sociedade é algo que já vem sido levantado desde a chegada da corte aqui no Brasil. Né, eu estou trabalhando hoje, eu analiso o que eu chamo de projetos paralelos de emancipação, né, projetos não institucionais de emancipação, no contexto da lei do ventre livre. E aí a gente vê como as propostas de controle policial, elas estavam presentes nesses projetos. Uma das grandes preocupações era justamente controlar o avanço dessas populações negras e também minar as possibilidades de inserção dessas populações negras na sociedade no período pós-abolição, né? E o incentivo ao que eles chamavam nos documentos de colonização, que é a imigração, o trabalho dos imigrantes, é uma amostra disso. Então, acho que esses dados, muito mais do que trazer um panorama de que a criminalidade tem cor, mostram essa política de exclusão do Estado racista, né? Mostra essa política de criminalização desses corpos e de como também a maior parte dos presos em flagrantes são negros. E aí, se a gente for observar como que a polícia age com as populações negras e como a polícia age com as populações não negras, a gente vai ter um painel, um desenho muito diferenciado a respeito disso. Eu vou trazer um exemplo prático que aconteceu aqui em Salvador. Um vídeo circulou muito nas redes sociais aqui na Bahia, e eu não sei se chegou até alcance aí no Sudeste, de um adolescente de 16 anos sofrendo uma ação policial, uma abordagem policial no bairro de Paripe, que é um bairro do subúrbio de Salvador, onde ele foi espancado violentamente por esse policial, sob os gritos de você é ladrão, você é vagabundo, olha a desgraça desse cabelo. O que criminalizou aquele garoto de 16 anos foi o cabelo Black Power. E esse foi o argumento que o policial utilizou para espancar ele. Então, a gente pensa até onde esses dados eles não podem ser questionados. Existe todo um debate também acerca da questão do encarceramento, e que eu não tenho propriedade para estar discutindo isso aqui agora, mas tem uma série de pesquisadoras que podem fazer isso com muito mais propriedade, que mostram como há uma lógica racista também nesse tipo de abordagem. Né? Então, se o cabelo é um referencial para que ele seja conceituado, seja rotulado como ladrão, como vagabundo, a gente percebe que existem uma série de outras questões que estão no entorno dessas camadas, como a Inaê trouxe, né, que estão no entorno dessas ações policiais. E como essa ação policial ela é orquestrada para punir e controlar, de fato, esses corpos negros desde o período posterior, principalmente ao levante dos malês aqui na Bahia. Né, o medo instaurado nessas elites por conta da revolta no Haiti, e que eles viam a possibilidade de se repetir aqui, né, a partir dos malês, ele gera todo esse controle e gera uma série de violências também institucionalizadas em relação a essa população. Então, eu acho que é isso, eu acho que é a gente realmente pensar nisso que já foi também aqui levantado e que nunca foi feito, nessas políticas públicas para a reeducação para as relações raciais, não só na sala de aula, mas fora dela, nesses espaços institucionais que lidam e que operam com essas populações negras e que têm feito isso de uma forma muito diferenciada do que acontece com os não negros, né? E por isso também esse chamado para que esse problema não é um problema só nosso.
O racismo não é um problema do negro. O racismo é um problema que deve sim ser encarado por negros e brancos. Porque a população que não sente na pele, que não vivencia essa violência do racismo, ela não encara e não aceita, não se reconhece como racista, essas práticas elas não vão mudar. Essa violência ela não vai ter a gente não vai ter um avanço em relação a isso aí e vamos continuar no campo do discurso, embora muitos avanços já tenham sido conquistados por conta das lutas dos movimentos negros e das populações negras de uma forma geral, mas a gente vê que no todo ainda há muito o que ser feito e essa relação com a segurança pública é um ponto muito problemático ainda. Vocês falaram, tanto a Enaê quanto a Aline, na questão da educação, da escola, a educação formal, como outros espaços de educação, né? O que se avançou dentro da escola, né, em termos das bases curriculares, e o que se avançou fora da escola para mudar a questão do racismo? Quais foram os passos que foram dados, Inaê? Olha, Chico, de forma geral, o que a gente preciso sempre pontuar que, como a Aline falou, nós tivemos uma série de avanços e que esses avanços são todos frutos diretos das lutas do movimento negro. E um desses avanços é a Lei 10.739, que ela muda, né, a Lei de Diretrizes e Bases e institui de forma obrigatória o ensino da história da África e dos afrodescendentes no Brasil, partindo de um reconhecimento de que o currículo nacional brasileiro, sobretudo o currículo de história, literatura e artes, é um currículo totalmente eurocentrado que não dá conta de apontar de forma minimamente representativa a participação de negros na história brasileira. Então, essa obrigatoriedade, ela movimentou, né, uma série não só de pessoas, no sentido de você precisar formar professores, né, que já estavam em sala de aula e que nunca cursaram, nunca trabalharam com as histórias africanas e que tem uma perspectiva absolutamente eurocentrada sobre a história brasileira, a produção de novos materiais didáticos, né, e isso foi feito num momento da história brasileira e num momento político da história brasileira, em que havia uma secretaria especial para tratar das questões raciais no país, né? Então as coisas meio que andavam em conjunto, era um projeto de cunho maior, né? É uma lei que, obviamente, ela ainda existe, enfim, ela continua valendo, só que atualmente ela não é fiscalizada, então a gente não tem nenhum mecanismo que, de fato, vá às escolas e às universidades e garanta que esses conteúdos estão sendo trabalhados. Mas houve uma movimentação muito significativa de professores correndo atrás de material, correndo atrás, enfim, de formação, entrando em pós-graduação, fazendo mestrado, né? A gente tem que lembrar também das cotas raciais das universidades. Então, o que a gente tem hoje também é um número muito maior de professores negros formados em universidades públicas, por grande parte devido à ampliação das cotas raciais, e que vão trazer esse debate e um novo olhar para a história brasileira, né? E isso é importante pontuar. A Lei 10.639, na minha opinião, ela é fundamental, porque ela amplia os conteúdos na medida em que ela reconhece a necessidade de trabalhar com as histórias africanas e com a história do negro no Brasil, mas sobretudo porque ela, em tese, faz uma proposta metodológica de rever, de reaprender, de olhar para a história brasileira a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva que inclua efetivamente, de forma atuante e reconhecendo o lugar de sujeito dos atores e atrizes sociais negros e também indígenas, porque a lei foi reformulada, né, para também incluir a questão indígena, que é um outro problema da história brasileira, que é o maior genocídio da história da humanidade, a questão indígena, que a gente também precisa falar muito sobre, né, ainda mais nesse momento de pandemia em que as populações... É um genocídio continuado, né? Exatamente, é uma longa, né, história de genocídio. Na verdade, enfim, a América, infelizmente, as Américas, elas são palco de dois dos maiores crimes contra a humanidade, que é o genocídio da população indígena, que se mantém, e a escravização de africanos e
a forma como o racismo opera a vida dos negros aqui nas Américas, não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, que foi o país que mais recebeu africanos escravizados, o país em que a escravidão durou mais tempo, né? E um país que sistematicamente constrói a sua história silenciando, né, a participação da população negra e também silenciando sobre o racismo. É importante pontuar que esse silenciamento, né, ele não é um laissez-faire, ele não é uma coisa que acontece porque não há agentes políticos e foi acontecendo, a gente não tem como evitar, né? Esse silenciamento ele é fruto de uma escolha política, é uma escolha das elites políticas brasileiras, uma escolha histórica, né, das elites que estão no poder e que não mudaram tanto nos últimos 120 anos, infelizmente, né, em contar a história brasileira a partir dessa perspectiva, informar estudantes e cidadãos brasileiros a partir dessa perspectiva, uma perspectiva que não fala sobre o negro na história. Uma criança negra abre um livro didático e um dos poucos momentos que ela pode se ver representada no livro didático é como um escravizado. E mesmo assim, uma perspectiva absolutamente ruim, não só do ponto de vista, enfim, do lugar que se dá essa escravizada, mas até mesmo do ponto de vista analítico, de como a escravidão é apresentada nesses livros didáticos, né? Então, assim, a gente tem um caminho que já começou a ser feito com a obrigatoriedade da lei, ganha um fôlego e tem um movimento muito interessante, né? Mas, como eu disse, esse foi um movimento que começou num momento específico da história política brasileira e que ele caminhou em conjunto com outros movimentos que entendiam a centralidade do debate sobre as questões raciais. Algo que, infelizmente, não se manteve, né? Nos últimos anos, pelo menos, a gente, inclusive, o que tem reaparecido, né, são os argumentos da democracia racial de uma forma assintosa. Então, o Brasil não tem racismo, somos todos iguais, o problema está em vocês, negros, que veem racismo em tudo, né? Mas eu tenho um amigo negro, mas eu tenho... Essa é terrível. Né? Então, assim, essa do tem um amigo negro é bem interessante. Eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo judeu. Essa sempre é terrível, né? Ah, se for preta e gay, é a melhor amiga, né? Exatamente. Resolve dois problemas, né? Já resolve logo. Aqui é o Senge com mais um Soberania em Debate, hoje discutindo o mito, esse mito tão duradouro, como foi dito, né, agora pelas nossas convidadas, da democracia racial brasileira. Nós estamos num momento extremamente difícil para o país, para a nação, para o povo brasileiro, passando por uma pandemia global que mata, e mata de uma forma massiva, como talvez só nos Estados Unidos esteja matando. Com um governo que não tem uma política, ou talvez tenha uma política. A pandemia, ela mata mais pobres, e ao matar mais pobres, ela mata também mais negros e pardos. Essa diferenciação, mais uma vez, se abate nessa desigualdade racial que estrutura a sociedade brasileira. E, mais uma vez, ela se abate também sobre as mulheres, né? Mais uma vez, as mulheres são a força que segura o país nessa crise. Como encarar uma situação tão crítica, né? Sendo uma experiência que eu não posso falar, quer dizer, eu vou usar uma expressão que a Giovanna Deltri, aqui da UERJ, no Rio de Janeiro, usou e que eu achei bastante interessante. Vocês têm uma função de dobradiça, né, por causa do lugar que vocês têm a experiência e a pesquisa, né? Eu sou um pesquisador, mas eu não tenho esse lugar de fala. A minha dobradiça está quebrada. Vocês têm a dobradiça social, né, para poder falar isso, né? Como encarar essa situação do Brasil hoje, para encerrar o nosso debate, voltando ao ponto de partida, né? Primeiro a Aline, depois a Inaê. Por favor, Aline. Eu acho que
essa pergunta nos leva a uma análise muito forte sobre a junção também do racismo com o machismo, né? De como os dois operam. E está muito relacionado com o que Naê já trouxe a respeito dessa percepção da mulher na nossa sociedade, da mulher negra, né, dessa imagem de sexualização, dessa imagem de erotização, dessa mulher que é pensada ora como a mulata, ora como a mãe preta. E eu acho que essa mãe preta, que está muito relacionada também à ama e à doméstica, ela tem sido muito evidenciada, essa permanência nesse período da pandemia. Né? O caso Miguel nos aponta para isso. Né? A gente vê ali como a estrutura da Casa Grande ainda está montada, como o isolamento social é de fato um privilégio. Eu ouvi essa fala outro dia e isso ficou muito, muito forte para mim, né? Como o isolamento social é um privilégio. Tem uma foto que circulou nas redes sociais do ônibus no Rio de Janeiro, às 2h pouca da madrugada, lotado de trabalhadores retornando para casa e que mostra como o isolamento social é um privilégio. A morte de Miguel mostra como o isolamento social é um privilégio. Aquela mulher precisou trabalhar no meio dessa pandemia, precisou cuidar dos filhos e do cachorro, teve que levar seu filho para o trabalho, porque as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, e o filho dela é morto porque a Sinhá não consegue enxergar uma criança preta como criança. Né? O abandono mostra isso. Né? O elevador que é cantado na música lá do Jorge Aragão como um templo, é uma tumba também, nesse caso. Né? O elevador é quase um templo, ele canta como o elevador de serviço é o espaço que tem sido destinado aos negros. Né? E a gente vivencia isso quando a gente chega em espaços públicos, de ser direcionado para o elevador de serviço, independente do que você vai fazer ali, demarcando ainda esse território. Né? O caso Miguel mostra aquela desenha, de fato, para quem quer ver o racismo desenhado, né? Desenha o que é ser as mãos e os pés do senhor de engenho. A senhora de engenho está fazendo as unhas, enquanto a mucama está levando um cachorro para defecar. E o filho dela é morto nesse intervalo de tempo. Então, assim, tem gente que tem dito que a pandemia tem aumentado a proporção do racismo. Não. A pandemia está mostrando o que é a sociedade brasileira, gente. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Essa sociedade patriarcal que chama a empregada doméstica de menina, independente da idade que ela tenha, que diz que ela é como se fosse da família, porque ela come a mesma comida que a família come, ou o resto. É a mesma sociedade que questionou e que briga até hoje em relação aos direitos dessas mulheres de receber um salário digno pelo trabalho que elas executam, ao direito, inclusive, de manter a saúde e a vida durante um processo pandêmico como o que a gente está passando. A empregada doméstica vira uma atividade fundamental, porque as mulheres brancas não conseguem lavar a própria louça ou lavar o próprio banheiro, porque a gente ainda precisa limpar a merda do branco. E me desculpem a expressão, mas é isso que acontece. A gente ainda precisa limpar toda essa sujeira. E o racismo é isso, é uma grande sujeira que foi feita com a população negra e que a gente que ainda tem que limpar. A mão da limpeza ainda é a nossa. Entende? E é muito incômodo duas mulheres pretas, uma doutoranda e uma pós-doutora, discutindo sobre isso para muita gente. Nós não somos iguais, mas nós temos que ser respeitados na nossa diferença, e isso ainda não acontece. Esse discurso de igualdade é um discurso que mascara a violência do racismo.
O discurso da igualdade diz que o racismo não existe no Brasil, e a gente já, só aqui nessa conversa de 1 hora e um pouquinho, a gente já trouxe tantas provas históricas documentadas dessa existência que é tão cruel e que nos violenta tanto, todos os dias, de várias formas. Né? Eu não pretendo me estender muito, mas eu acho que eu vou terminar minha fala agradecendo, né, mais uma vez o convite e reforçando, vou concluir com a mesma fala que eu comecei. O racismo é uma realidade violenta. E a gente precisa estar pronto e dispor. Eu nem digo a gente precisa, porque para a gente não tem opção. Para o negro, o homem negro, a mulher negra não é uma opção, não é uma escolha. Eu não escolho lutar, eu preciso lutar para viver. Né? Nós precisamos lutar, nós precisamos estar no embate para contestar essa lógica senhorial que ainda insiste em permanecer, em se colocar como norma, como regra, porque o branco ainda se coloca como norma, até quando ele chama a gente de outro, né? Se ele chama o negro de outro, é porque ele se percebe como eu. Mas é isso, eu acho que a principal luta é a gente demarcar o nosso eu, sabe? Entender esse ser eu nessa sociedade que tem tentado nos expulsar. Alguém perguntou sobre as estratégias, né, de barrar esse avanço das populações negras. Essas estratégias foram muitas, desde o controle ao acesso à educação, ao impedimento ao trabalho, ao impedimento às práticas da religiosidade, ao impedimento da criminalização da capoeira, a criminalização da estética que a gente lida até hoje, né? Eu trouxe um exemplo disso aqui. Enfim, o racismo é uma realidade violenta, e o branco precisa ter consciência disso e não ser aliado só na rede social. Não adianta botar uma tela preta no Instagram. A gente precisa de práticas antirracistas. E eu acho que é determinante isso que a Inaê traz. Conheçam a história para além da história única. Conheçam a historiografia que é escrita e pesquisada pelos historiadores e historiadoras negras. Conheçam a literatura que é produzida pelas mulheres e homens negros. Né? Nós estamos aí, só que o processo de invisibilização é forte porque os olhos não querem ver. E para encarar o racismo e enfrentar, é preciso ter olhos de querer ver. E é isso que está faltando. Porque o racismo é uma realidade violenta. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Foi magnífico. Inaê, você falou de Juliano Moreira. Uma aluna minha fez uma monografia. Eu fiquei impressionado com as fotografias que ela levantou. A população de internos dominantemente negra. Porque isso fantásticas fotografias. Com um processo de higienismo também, né, da política de sanitarismo público, que enxergava uma série de ações e de comportamentos como não normais, como anormais, né, que eram comportamentos, muitos deles vivenciados, experimentados por uma população negra, que é isso que a Aline acabou de falar, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a trabalho, então acabava recorrendo às poucas coisas que estavam disponíveis, entre elas, por exemplo, algo que o Juliano Moreira pontua muito, o alcoolismo. O Juliano Moreira vai fazer uma análise do alcoolismo sociológica, ele é um médico que faz uma análise sociológica do alcoolismo, e não química, né? A preocupação dele é mostrar que não há uma predisposição genética da população negra em tomar uma cachaça, em se embebedar, enfim, né? Que isso é um problema. É um mito ligado a negros até hoje. É um mito, e tem uma parte que é mito, mas tem uma parte também que é a forma de funcionamento da própria escravização desses negros, né? Que é aquilo que é destinado a eles, né? Enfim, então ele é uma figura fenomenal. O Juliano Moreira, enfim, ele merece muitas e muitas biografias, porque cada vez quanto mais eu estudei, mais, enfim, eu percebi o quão genial ele é, e como ele produz uma ciência a partir do seu lugar de homem negro, algo que foi muito pouco trabalhado ainda hoje.
né? Mas, enfim, eu termino um pouco da mesma forma que a Aline, agradecendo aqui o convite e a possibilidade do debate. Fico muito feliz porque não é a primeira vez e também não vai ser a última que eu vou estar debatendo com outra mulher negra, algo que, infelizmente, ainda não é frequente, então é bom pontuar isso, né, que isso se torne cada vez mais frequente. A gente tem um movimento que eu imagino não, tenho absoluta certeza, é um movimento que não tem como recuar, né, isso eu acho que é algo muito poderoso, não há passo para trás possível quando o movimento é de identidade. Isso que a Aline afirmou do reconhecimento do eu, é algo que vem sendo feito de forma um pouco avassaladora nos últimos anos, e imagino que em grande parte por uma certa democratização do acesso à informação que a internet possibilita, né, possibilitando que jovens negros entrem em contato com essas histórias, né, com esses personagens, que criem outros referenciais, que não aqueles que lhes foram impostos a vida inteira. Então, não há passo para trás do ponto de vista, né, da população negra, que está reconhecendo não só o seu lugar na história, mas como a história constrói esse lugar da população negra, né? O que é preciso ser feito agora é que esses aliados, como a Aline pontuou, realmente mostrem o que veio. Vocês vão dar as mãos para a gente ou vocês vão tentar apontar caminhos? A gente não precisa de caminho apontado, né? A gente não precisa de voz, a gente precisa de ajuda no sentido mais básico, de dar a mão, de reconhecimento do problema, de escuta, sobretudo, né? De entender que quando uma pessoa negra está falando sobre racismo, é preciso que ela seja escutada, porque um dos maiores problemas no Brasil é você conseguir classificar uma ação como racismo, né? É algo, enfim, eu quase fui preso uma vez quando tentei fazer isso. Eu sofri o racismo e eu quase fui presa, porque se criou toda uma situação na qual, enfim, era inviável que eu tivesse sofrido racismo no olhar do policial que não ouviu o que eu estava escutando, o que eu estava falando, né? Então a população branca, ela precisa parar e escutar, ela precisa se formar, ela precisa se informar para que haja realmente uma mudança significativa para uma sociedade mais igualitária, mais justa, de oportunidades minimamente, né, próximas para as pessoas negras e brancas, algo que infelizmente ainda está muito longe de acontecer. Eu não sei nem se eu vou conseguir ver isso, porque é um caminho longo, mas como eu já disse uma outra vez, é um caminho que vem sendo feito já há muito tempo pela população negra. Então, estejam abertos para aprender com quem está nesse caminho há muito tempo e sigamos juntos nessa luta antirracista. Eu quero agradecer muito rapidinho, que eu esqueci de Inaê pontuou uma coisa que é muito importante a respeito de conhecer, né, as leituras e o que tem sido produzido por essas historiadoras e historiadores negros. E eu quero aproveitar, então, e convidar o pessoal que está assistindo para conhecer o Instagram da rede de historiadoras e historiadores negros, né, que é uma rede que nós duas participamos, né, que é o @historiadores negros com X, no lugar do I, do E de historiadores e do O de negros, né, historiadores negros no Instagram. E também, a partir de setembro, nós vamos estar com uma coluna fixa no portal Guelé 10, né, que é uma parceria maravilhosa que nós estamos fechando agora, recentemente. A gente está estruturando para as publicações começarem em setembro. Eu acho que esse é um passo importante, né? Tem alguém perguntando aí, meu Instagram nos comentários é _ Najara Gonçalves, sem a cedilha do Gonçalves, tá? E, mais uma vez, foi um prazer, Inaê, estar aqui com você, né, que é uma referência para mim, né? Estou muito feliz de ter te conhecido nesse formato, espero que a gente se encontre pessoalmente, e fico também muito, muito contente. Provavelmente, ano que vem, eu estou defendendo minha tese e vou convidar vocês dois para irem lá assistir. Eba, vamos sim. Iremos com prazer. Mais um Soberania em Debate do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, hoje discutindo um tema fundamental, que é o racismo na sociedade brasileira. Temos certeza que não há como combater o fascismo sem combater o racismo. Racismo, fascismo são
a mesma coisa, é um lado e outro da moeda. Se olharmos o fascismo, veremos o racismo. É esse o grande combate hoje na sociedade brasileira. Aline, muito obrigado pela sua exposição, pela sua comparecer aqui com toda essa bagagem, com toda essa experiência. Inaê, a sua vivência, a sua tranquilidade, sua grande força na luta no Rio de Janeiro é fundamental. Você estava para já ser convidada há muito tempo para participar aqui com a gente, e a gente estava esperando ter uma oportunidade, e agora com essa pesquisa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veio em cima para a gente poder chamar. Espero que você possa estar outras vezes aqui com a gente também para discutir isso. Tá? Então, me despeço dos internautas. Imediatamente o vídeo vai estar disponível no YouTube, mas vai ser mandado também para as nossas convidadas. Tchau, gente. Até logo. Obrigado pela participação.